Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou professor de matemática. Vamos conversar um pouco sobre a unidade temática de números, que é uma das unidades temáticas que a Base Nacional Comum Curricular apresenta para a área de matemática. Hoje conversaremos sobre a representação fracionária dos números racionais. As tão temidas frações farão parte de nossa aula de hoje, iniciando com a identificação dessas na reta numérica e a compreensão de suas representações em diferentes contextos. Mas de onde vieram as frações? Para que eu tenho que estudar isso? Onde eu vou usar? Essas e outras perguntas fazem parte do discurso de muitos alunos espalhados por todo o nosso país. Mas e você, professor? De onde você acha que vieram as frações? E, principalmente, como ensinar isso de maneira atraente e significativa para os seus alunos? Nesta aula 1, para o 5º ano do ensino fundamental, onde o tema será as representações fracionárias dos números racionais, sugerimos iniciar a aula partindo do que os alunos já conhecem, ou seja, os números inteiros positivos e a reta numérica. Perguntamos aos alunos quantos números existem entre o número 1 e o 2. O objetivo desse momento é levantar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da infinidade dos números racionais. Mostraremos a eles os números que marcam essa reta. São os números inteiros positivos que estudamos até hoje. Explicar ainda que entre os números inteiros temos infinitos números quebrados, ou seja, metade da metade, depois metade dessa outra metade, metade da metade e assim de maneira sucessiva até o infinito. Explicar a eles esse conjunto de números quebrados é chamado de números racionais, e nessa aula estudaremos esse número de forma fracionária. Na sequência, instigamos os alunos com outra pergunta: quem inventou as frações? Esse questionamento busca não enfatizar a pergunta para que eu vou usar isso, uma questão que é muito comum no repertório dos estudantes, mas levá-los a compreender que na matemática as coisas nasceram por uma necessidade. Assim, após ouvir as respostas, partiremos para o vídeo que está no nosso plano de aula. Um vídeo que faz uma relação entre o conhecimento de frações e a história das cheias do Rio Nilo. Após entender que as medições de terras geraram a necessidade de se ter um número quebrado para a medição das terras, apresentar as frações e as principais nomenclaturas, levando ainda algumas curiosidades que aparecem no nosso contexto social diário, que utilizam conceitos fracionários sem que muitas vezes nos demos conta. Veja só, meia 3/4, 3/4 da distância do joelho até o pé. Rezar o terço, que vem lá 5 dezenas de Ave Marias e 5 Padre Nossos, 1/3 do Rosário. Vá para os quintos, mandar para longe, que é o navio dos quintos no Brasil colônia, que Portugal mandava um navio buscar 1/5 do ouro arrecadado. Para continuar com nossa aula, vamos partir das orientações da Base Nacional Comum Curricular, solicitando que os alunos elaborem um problema, mas com a exigência de que esse problema traga uma situação em que os números quebrados ou frações apareçam em determinado contexto, exigindo assim a utilização da representação fracionária do número racional. Após a formulação dos alunos, vamos eleger um problema para se trabalhar de forma coletiva. Professores, veja que a elaboração de problemas por parte dos alunos é uma importante ferramenta de trabalho, pois podemos relacionar outras áreas do conhecimento, como por exemplo a língua portuguesa, além de exercitar o raciocínio lógico, onde os alunos formularão uma situação com exigências pré-determinadas, por exemplo a fração. Após uma discussão e evolução coletiva, nomear algumas frações a partir de uma citada no problema dos alunos. Exemplo, 1/2, 1/2 ou metade, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4. Para avançar nos conteúdos e deixar tudo pronto para iniciar a equivalência e classificação de frações, pode-se mais uma vez instigar os alunos com o questionamento: qual fração é maior, 1/10 ou 1/3? Situações como essa fazem os alunos relatar o que já conhecem, sempre pedindo para que eles expliquem o que pensam. Dessa forma, o processo de aprendizagem da matemática vai ganhando sentido à medida que o aluno avança. Nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Então aproveitamos para lembrar que a matemática tem sua beleza e relevância. Tudo o que estudamos nasceu de uma necessidade e quando partimos desta, nosso aluno começa a obter outro olhar sobre a relevância da matemática. Pois essa área do conhecimento não é 100% utilitária.
possuindo uma linguagem própria e específica que em alguns momentos podem dificultar a aprendizagem. Porém, quando partimos de situações próximas ao aluno, utilizando a linguagem que o aluno de hoje fala, com alguns recursos tecnológicos, podemos tornar esse processo mais belo e prazeroso, no qual nossos alunos obterão sucesso e um ótimo desempenho. Nossas próximas aulas darão sequência a esse assunto, auxiliando você, professor, com seu planejamento. Na aula 2, iremos tratar de frações equivalentes, através do jogo Papa Tudo de Frações, onde iremos discutir com os alunos o tamanho das frações e como reconhecer as semelhanças e diferenças entre elas. Na aula 3, vamos dar nomes a situações diversas, entendendo o que é uma fração mista e a diferença entre fração de um inteiro e fração de quantidades. Na aula 4, partimos para a operação de adição e subtração de frações, com o uso do material dourado. Já na aula 5, discutiremos problemas com as diferentes representações de fração, trabalhando com algumas questões da Prova Brasil para o 5º ano. Não fique fora dessa, espero por vocês, nos vemos numa próxima oportunidade e até lá!